O futuro da cibersegurança, acho que no mundo, é um mundo que não existe mais sem ela. Sim. Né? Hoje, você consegue imaginar um mundo sem comunicação hoje? Sem internet, sem telefone? Então você não imagina um mundo mais sem cibersegurança. Olá, pessoal! Eu sou a Poliana Lopes e neste novo episódio do Fortinet Brasil Podcast, a gente vai conhecer a história de quem vive a cibersegurança como missão e a inovação como filosofia. Nosso convidado é o Danilo Vitelli, Head de Arquitetura de Cibersegurança da TIM. Hoje, vamos falar de ataques modernos, IA e como criar ambientes seguros que não travam a inovação. Fica com a gente! Danilo, antes de qualquer coisa, eu acho que é te agradecer por aceitar esse convite, né? A gente teve a oportunidade de conversar na semana passada, discutir quais os temas que a gente traria aqui. É uma honra ter você com a gente no Fortinet Brasil Podcast. Eu acredito que a nossa conversa de hoje aqui vai ser bem rica só pelos bastidores que a gente teve aqui antes da gravação. Sim. A honra é toda minha por terem me convidado. Fico muito feliz de estar aqui. Fortinet já é um parceiro de longa data e vamos lá. Então vamos em frente. A gente precisa começar aqui o nosso podcast falando um pouco sobre a sua trajetória, né? Até antes de começar aqui a gravação, eu falei, olha, 17 anos na mesma empresa, hoje em dia é algo difícil e raro até de se encontrar. Não é muito comum hoje, né? Que as pessoas se mantenham tanto tempo na empresa. Eu acho que, bem, na TIM eu comecei como estagiário. Uhum. Eu estava na faculdade, sou formado na FATEC São Paulo. Comecei lá em 2008 com o meu primeiro estágio, meu primeiro emprego de carteira assinada. E eu comecei estagiando no SOC, como fazendo monitoramento, né? Em 2008, imagina. Era uma coisa muito inicial aqui também no Brasil. Eu ia falar nos primórdios, Nos primórdios, No mundo talvez não, mas no Brasil era um dos primeiros SOCs estruturados, a estrutura lá era muito bacana. Uhum. E lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que moldaram a minha carreira, né? Meus primeiros colegas ali eram pessoas extremamente capazes e que me nortearam muito a respeito do que era segurança. Na época era chamado de segurança de tecnologia, né? Segurança da informação. Mas foi uma experiência muito bacana lá. E depois eu fui crescendo na carreira, dentro do SOC ainda, passei por várias áreas, né, equipes diferentes, fiz a parte de monitoramento, depois eu fui para resposta a incidentes, e depois eventualmente eu acabei saindo e vir para trabalhar com a arquitetura hoje de cibersegurança, né, que já fazem 2018 para aqui, 7 anos já. 7 anos. Isso. O interessante é que, pela sua narrativa aqui, você conseguiu ter contato com diferentes áreas, né? Ligadas à tecnologia e segurança. E isso me traz até um pouco aqui da segunda parte da pergunta, né? Isso, querendo ou não, desenvolveu em você aí um papel estratégico, né? Ao longo desses anos, do olhar tanto para proteção quanto o futuro, né? De infraestrutura dentro de uma empresa. Sim. Como que você enxerga isso? Se você puder trazer até mais detalhes. Olha, assim, o legal de você começar, o legal de ter 17 anos de experiência numa empresa é que você acaba pegando essa experiência que você teve lá nos primórdios, né, a parte operacional e tudo mais, e você traz visões de melhorias que você pode implementar, visões de futuro que você pode trazer para a companhia. Eu acho que dentro de arquitetura, eu me encontrei muito forte, né, eu acho que minha carreira deu muito match, porque eu sempre fui uma pessoa que buscava soluções de longo prazo. Não gosto de trabalhar com coisas tipo pontuais ou aquele apagar incêndios, como que se fala, né? Então eu comecei a construir essa visão na área operacional, vi o que era possível melhorar. E quando eu ganho esse papel de liderança, que eu comecei dentro de arquitetura como líder técnico ali, eu acabei tendo a capacidade e a possibilidade de implementar muitas dessas melhorias que eu tinha imaginado. Acho que um dos pontos fundamentais nesse desafio de arquitetura de cyber é você se manter atualizado, né? Isso todo dia é uma coisa nova. Todo dia é uma coisa nova, todo dia é uma situação completamente diferente e você tem que estar preparado para isso. Isso é um pouco causa um pouco de estresse se você não estiver habituado. Sim. Mas depois de um tempo você acaba lidando melhor com essas situações.
Mas eu acho que o ponto você precisa pensar no longo prazo. Sim. E pensar em como as coisas se encaixam dentro da estratégia, mas também como elas devem se encaixar na camada de tecnologia. É muito comum você tentar responder a um evento tipo disruptivo que aconteceu na sua companhia ou no mundo ou tudo mais e querer dar soluções para aquilo. O problema é que muitas vezes essa solução ela não levou em consideração quais foram as causas daquilo. E se leva muito em consideração qual foi o impacto que causou. Então o que eu tento buscar em arquitetura é olhar e falar, não, tudo bem, vamos tirar esse ruído aqui, vamos apagar esse incêndio. Por que esse incêndio aconteceu? Qual foi... Analisando. Exato, qual foi a causa raiz disso? E aí é tentar trazer isso para minha equipe também. Não aceitar qualquer resposta ou não aceitar qualquer... uma pressão, digamos assim, nós precisamos encontrar a causa raiz. Se nós não encontrarmos a causa raiz, não tem mais o que fazer. Tipo, a gente vai sofrer esse mesmo incêndio mais uma vez daqui a algum tempo. Entendeu? Sim. E você trouxe uma coisa na sua fala agora que eu achei bastante interessante, é que quando a gente pensa cibersegurança, quando a gente pensa na área, né, como um todo, a gente precisa pensar que situações ou eventos adversos, eles vão acontecer. Você Sim. pensa num plano a longo prazo, né? Como você trouxe, e eu acho que isso é super importante. Mas, ao mesmo tempo, esse plano a longo prazo, ele tem que estar aberto ali ao que pode vir de novo, né? A gente estava falando agora, a vida do líder, né? Da área de cibersegurança é uma caixinha de surpresa todos os dias, né? Então, como que eu crio um plano a longo prazo, mas, ao mesmo tempo, eu penso que vão surgir ali situações diferentes, né? E como que eu lido com isso? Imagina um técnico de futebol. Você tem que montar a pré-temporada, você escolhe os jogadores que você vai montar o seu time. Sim. O que acontece? Você vai enfrentar times diferentes, com capacidades e habilidades diferentes. Mas você não pode pensar numa partida de cada vez. Você tem que pensar no todo. E quando você pensa no todo, você tem que pensar na flexibilidade. Como que eu flexibilizo algumas situações? Então, você tem que ter peças-chave que possam ser manobradas, digamos assim. Então, faz parte da sua estratégia você pensar em qual seria os seus elementos de flexibilidade. Aonde você pode abrir mão ou onde você precisa forçar um pouco mais a mão ali. Então, o desafio maior é conseguir equalizar isso. Talvez saber em que momento ou em qual posição você precisa ser flexível. Sim. Né? Tem coisas que você realmente não pode abrir mão. Claro. Mas você precisa entender que o dinamismo é tão grande nessa área que você pode estar desatualizado do dia para noite. O IA mesmo veio para isso, né? Spoiler. Spoiler, daqui a pouco a gente fala disso. Mas a IA é isso hoje. Você dorme um dia, no outro dia você acorda com o chat GPT fazendo basicamente, falando com as pessoas. E aí, como é que você lida com essa situação? Como é que se você montou toda uma estratégia baseada lá em um cenário de alguns meses atrás, já não serve mais. Já não serve mais, entendeu? E aí, então construir estratégia de forma flexível, ou seja, pensando em como você pode encarar futuros desafios, né? É o que o pessoal chama de future proof. Estar à prova do futuro, né? O futuro que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? Qual vai ser a novidade de amanhã. Olha, então, é a primeira vez que eu escuto esse termo. Gostei. Você tem que montar uma estratégia que seja future proof. Olha, dinâmico, né? E até já, ainda, né, nesse tema, mas agora falando sobre cibersegurança e inovação, eu me lembro que na nossa conversa você citou o filme Caçada ao Outubro Vermelho. Isso. Então já fica aí, pessoal, também uma dica de filme, cujo comandante rompe com padrões ao tomar uma decisão estratégica e inovadora. Isso. Inclusive, quando você citou esse filme, você trouxe a frase que eu até anotei aqui sobre inovação ser mais do que uma área, né? Mas sim um mindset. Então, e aí vem a pergunta, né? Como que as lideranças hoje, elas podem desenvolver essa mentalidade em contextos de alta pressão e riscos, que vem muito alinhado com o que você já trouxe aqui, né? Ao longo da nossa conversa. Bem, é virtualmente impossível para qualquer pessoa se manter atualizada em todos os temas ao mesmo tempo. Sim. Né? Isso sobrecarregaria qualquer pessoa e sobrecarregaria qualquer equipe. Um dos pontos que a gente tenta desenvolver na equipe é fazer com
você tem que compartilhar essa atualização. Você tem que confiar no seu time para que ele possa trazer novidades para você também. E aí entra a história do Caçador Turbo Vermelho, né? Quem não sabe, a minha idade já meio que pescou já. Porque esse filme é dos anos 90, lá final dos anos 90. O que acontece no filme que me marcou muito. Eu era criança quando eu assisti, mas eu falei, nossa, faz todo sentido. A ideia lá era, como é que o personagem principal lá, que é o Jack Ryan, ele propõe uma ideia muito louca pro secretário de defesa americano e fala assim, olha, eu acho que o comandante soviético está desertando com um submarino carregando todo mundo. E todos os caras que estavam na mesa, todos os comandantes militares, só faltaram falar assim, meu, você é doido, cara, você tá falando isso aqui. Mas o secretário de defesa pescou, ele falou assim, tá bom, sai todo mundo, fica só você aqui comigo e me fala, escuta, eu sou um político está aberto a possibilidades. Se você tiver certo, o que eu devo fazer? E aí é o que eu tento colocar no time, né? Eles têm que trazer as ideias mais doidas possíveis, né? Eles trazem isso pra mim e falam assim, cara, isso aqui poderia ser feito dessa forma. Então eu escuto essa ideia. Acho que o incentivo é falar, o que você faria nessa situação? Esse talvez seja a forma que te coloca aquele elemento de flexibilidade. Não existe ideia tão doida assim que não possa implementar. Me conta mais, o que você acha, por que você tá sugerindo isso e como você faria para resolver? Muitas vezes são ideias que você fala, nossa, né, talvez não cabe, mas tá anotado no seu caderninho. Olha, nesse momento... Tá anotado no caderninho. Eu falo, cara, isso aqui pode ser que vire alguma coisa no futuro. Na pior das hipóteses, o que vai acontecer? Daqui a algum tempo você vai sim se deparar com uma situação que aquilo é aplicável. Você fala, pô, já tenho uma ideia, já sei quem que eu vou chamar para me ajudar nisso daqui. Isso é o talvez que coloque, talvez o que garanta o sucesso numa estratégia future proof. Você está aberto a escutar ideias muito doidas, né? Aí falando de IA também, né? O chat GPT, ele tá na versão 4.0. A versão 2 dele era praticamente uma coisa muito, mas muito diferente do que é hoje. Então, alguém no passado, ou um grupo de pessoas, acreditaram naquilo, mesmo que todo mundo estivesse falando, não, isso daqui não vai, a IA nunca vai substituir os empregos das pessoas. Hoje a gente já tá falando de outro nível de IA, né? Já tá falando do Artificial General Intelligence, que seria algo que vai imitar o cérebro humano. Hoje o ChatGPT é o que eles chamam de Narrow Intelligence, que é uma coisa muito estreita, é um chatbot, você conversa e ele entende aquilo. Mas imagina você no futuro tendo uma inteligência que pode realmente substituir uma pessoa na maior parte das tarefas. Isso só acontece porque existe alguém muito doido com uma visão, Sim. que acredita naquilo e que testa as possibilidades. Alguém que deu essa ideia e um líder que escutou, né? Que escutou, porque demora, às vezes é investimento, sim, tempo. Sim. Então, com certeza tem um líder doido lá que fala, não, tá bom, como que você faria isso? É interessante você trazer isso, Danilo, porque quando você se propõe a escutar as ideias do seu time ali, né, o que eles estão propondo de novo, você não deixa de perder o seu papel como líder. Pelo contrário, eu acho que só expande ali os possíveis horizontes, as possíveis soluções, né? Como você falou, pode ser que agora não faça sentido. Mas daqui a pouco, ali no futuro, ou melhor, você trouxe essa ideia, vamos aprimorá-la aqui juntos, dentro do que a gente tem de possibilidades. Eu acredito que além de você criar um ambiente mais acolhedor e até de crescimento para o time, você traz benefícios para você mesmo como líder também. Sim. Porque você não precisa pensar sozinho, né? O meu time lá de arquitetura é um time muito sênior, né? Porque precisa ser sênior. Sim. Você precisa ter passado por muita experiência e dentro da companhia ou em outros lugares para conseguir trazer e agregar valor. Trazer novidades e agregar valor. Eu acho que quando você abre a possibilidade desse time te sugerir inovações, você também meio que divide a responsabilidade com eles por fazer acontecer. Sim. Então, pro líder isso é ótimo. Primeiro,
pro profissional que recebe essa incumbência, falar assim, ó, tá bom, a sua ideia vai ser colocada em prática, mas agora a gente precisa que você reaja e faça isso acontecer, tá bom? Tá bom. Então, assim, isso empodera o time. Sim. E o resultado de empoderamento disso é um resultado que o líder, ele acaba se beneficiando também. Porque é o seu time que está gerando aquela novidade, aquela inovação, ou está implementando aquele projeto que talvez fosse impossível algum tempo atrás, entendeu? É interessante, porque aí você tira também uma crença que eu acho que hoje em dia ela está sendo desconstruída, né? Dentro da área, por exemplo, de segurança, de tecnologia, de que é uma área só técnica, que é técnico. Não, você convida também o time a ser analítico, você convida o time à inovação. A gente tá falando só sobre isso na conversa, né? Inovação alinhada à cibersegurança. Em nenhum momento aqui a gente falou de grandes, de lançar um foguete, por exemplo. Não. Estamos falando de ideias do dia a dia, de como que a gente enfrenta os processos mesmo ali do dia a dia, os desafios. Então é legal trazer essa visão, né? E chamar o time para isso, porque, como você falou, é o futuro, né? Cada vez mais a gente dar a oportunidade para diferentes ideias surgirem e encaixá-las ali, né? De forma mais estratégica, cada uma dentro do que pode ser feito, né? Sim, é aquilo que a gente estava falando no começo aqui, né? Acho que antes da gente começar a gravar, inovação não é uma área especificamente, Sim. É um mindset, é uma mentalidade que você tem que impor pro seu time. Fala assim, olha, vocês estão livres para trazer aquilo que vocês acham que precisa ser melhorado, vocês trazem uma solução para aquilo. Sim. Tragam essa solução, tragam uma forma alternativa de fazer melhor a mesma coisa. Como eu te disse, né, eu sou uma pessoa, aí falando um pouco da minha experiência, eu não gosto de fazer aquele trabalho repetitivo. Eu até faço, mas o meu olhar para esse trabalho repetitivo é como que eu posso melhorar aquilo. E eu tento implementar isso, eu tento fazer com que o time tenha esse mesmo olhar, não aceitar coisas meio sem resposta, sabe? Por que a gente faz isso? Ninguém sabe. Por que a gente faz desse jeito? Ninguém sabe. Então, eu incentivo o time falando, seja analítico, crítico. Por que você tá fazendo isso? Por que é importante a gente seguir esse passo? Por que a gente não pode fazer de uma forma diferente? E aí, na hora que a gente faz essas perguntas, as pessoas... o primeiro choque nas pessoas e muitas vezes por que eu não me perguntei isso, né? Tipo, fala assim, eu quero que você pense numa forma diferente de fazer. E aí, começa assim, a inovação começa aí. Sim. Né? É onde você começa a colocar essas pessoas do tipo, não sejam conformistas, não se conformem com isso. Tem que ter um motivo as coisas. Então, as pequenas inovações do dia a dia são muito melhores do que uma inovação gigantesca, né, que a gente implementa. Tipo, até mesmo porque uma inovação gigantesca não é uma coisa fácil de se fazer. E muitas vezes uma inovação gigantesca significa diversos outros pequenos desafios. Enquanto uma inovação pequena no dia a dia significa uma nova solução, né? Exatamente. Então acho que é um pouco disso também. Exatamente. E você dá corda pro seu time fazer isso, faz com que você se beneficie, né? É aquilo que eu tava falando há poucos minutos atrás. Você acaba sendo reconhecido como um líder que o trabalho dessas pessoas te leva também a crescer. E aí tem que ter uma via de mão dupla. Você tem que trazer essas pessoas junto com você também. Sim. Você citou em alguns momentos aí já a inteligência artificial, né? E aí já passando aqui para o nosso terceiro bloco, eu gostaria de trazer um pouco contigo sobre tendências e aprendizados. E aí começando com inteligência artificial, a gente sempre traz esse tema aqui no podcast, ele é recorrente. E aí eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista, né? Como que você enxerga o uso de inteligência artificial na proteção dos ambientes? Tá. Uma das coisas que a IA trouxe para o público em geral foi o ChatGPT, na verdade, trouxe para o público em geral, é a capacidade de qualquer pessoa conseguir interagir com uma IA. Mas a IA ela já é aplicada no mundo da segurança faz alguns anos já, eu diria até décadas. Boa parte da análise de comportamento, das novas engines de detecção que nós temos nas ferramentas de segurança, elas se valem de engines de IA. Para detectar desvios do comportamento natural ou para ajudar na detecção de anomalias e tudo mais.
Então, isso é aplicado em várias camadas, em vários tipos de tecnologia, e cada uma aplica no seu respectivo contexto. A IA que a gente conhece hoje, que de 2023 para cá, 2022, 2023 para cá, revolucionou, foi o uso do ChatGPT. É a capacidade que qualquer um tem de basicamente conhecer qualquer tema. Então, e a tendência é que isso cresça cada vez mais. Então, a expectativa é que no futuro a gente tenha pessoas questionando a IA sobre fazendo talvez como fazer uma proteção dentro da sua rede. Legal. Mas se pensar comigo, um ator malicioso ele pode questionar a IA como fazer um ataque contra a sua rede, contra a sua companhia, contra a sua pessoa, digamos assim. E hoje existem muitos meios disso acontecer. E é muito comum e está se tornando cada vez mais... como que eu posso dizer? Cada vez mais... basicamente... várias pessoas, vários atacantes estão usando isso para conseguir... isso facilita muito a vida dos caras. Por quê? Porque simplesmente você não precisa mais daquele conhecimento técnico tão aprofundado. Já era assim no passado. Já recentemente existiam os malwares as a service, as negação de serviço as a service. Uma pessoa ou um ator malicioso poderia pagar para que isso fosse lançado, um ataque fosse lançado contra determinada organização. Mas agora fica muito mais simples. E nós, como defensores, né, temos uma missão ingrata pela frente. Enquanto esses caras precisam acertar uma vez, a gente precisa acertar todas. Então, a defesa da organização hoje, ela requer o uso da inteligência artificial. Para estar à frente mesmo. Exato. Não falou. Somente nas engines, né, mas para que ela seja realmente algo que alavanque as engrenagens que nós temos hoje para fazer as defesas. Sim. Não é possível hoje a gente conseguir vencer essa batalha sem usar esse tipo de tecnologia. Foi legal porque você acabou respondendo um pouco da segunda pergunta aqui sobre inteligência artificial, que é trazendo essa dualidade, né? Ao mesmo tempo que a gente está falando de algo que pode ser usado a nosso favor, quando a gente fala aí como defensores, né, Sim. do cybercrime, ela também pode ser utilizada como ferramenta aí para os cybercriminosos no dia a dia. E eles não cansam, né? Eles estão todos os dias pensando em formas diferentes de atacar as empresas, né, os órgãos. E aí do nosso lado também cabe diariamente pensar em novas possibilidades de como enfrentar isso, né? De como defender esse tipo de situação. E aí, até puxando aqui um pouco do que você começou a falar, de quais ferramentas ou possibilidades a gente pode adotar, como que você acompanha hoje, né, essas ameaças emergentes? Você já citou aqui uma estratégia, né, agora há pouco, mas existem outras também, estratégias que podem ser adotadas? Se você puder trazer um pouco mais de detalhe na sua visão. Sim, acho que qualquer organização hoje, ela precisa, no mundo de cyber, precisa ter um serviço de threat intelligence muito bem estruturado. Sim. Do ponto de vista organizacional, né? Você precisa se valer desse serviço para conseguir estar acompanhando quais são as tendências, ou quais são as novidades no mundo no mundo cibernético. O número de vulnerabilidades que são descobertas diariamente é uma loucura. O de malwares que são criados, de exploits que são criados também é muito grande, mas você precisa ter isso de uma forma estruturada. A primeira coisa é isso. Do ponto de vista pessoal, você precisa, eu diria que acompanhar algumas notícias, mas você tem que entender também que é o seguinte, que você nunca vai conseguir vencer isso sozinho. Você nunca vai ser o cara que vai saber de todas as novidades. Você precisa confiar muito no conhecimento da equipe e dos seus pares. A troca de ideias, a comunicação entre áreas, isso tudo é fundamental para que você esteja, digamos assim, bem servido dessa inteligência. Né? Ainda temos a inteligência humana, né? A gente precisa compartilhar esse conhecimento, precisa compartilhar isso de uma maneira bastante recorrente, né? E a comunicação é uma das habilidades hoje que a gente precisa desenvolver muito.
Sim. E essa questão da comunidade, ela existe inclusive do outro lado, né? Porque os hackers, eles trocam entre eles, né? O que eles estão fazendo. Mas é interessante ver a movimentação também do nosso lado. Cada vez mais eu vejo grupos de CISOs discutindo. Esses eventos também, que são promovidos, ajudam bastante, né? Na criação desse ecossistema. Porque é como você já falou aqui, né? Daí que surgem as inovações. E aí, ao longo, né, da sua... Não só da sua carreira, né? Mas da sua experiência, eu queria puxar um pouco agora de aprendizados recentes. Tá bom. E queria que você trouxesse qual foi o maior aprendizado recente que você teve na sua atuação em segurança e inovação. Em segurança e inovação? Olha, o aprendizado recente, numa organização grande, eu acho que a resiliência é fundamental. Mas a resiliência do profissional. As coisas acontecem, né, mas elas não acontecem na velocidade que você desejaria. Então, para que você realmente consiga implantar uma inovação dentro de uma organização grande, você precisa, primeiro, ter um ponto de vista, uma visão muito boa e acreditar que aquilo é o que precisa ser feito e, de forma sistemática, conseguindo, mais uma vez, a comunicação e vendendo essa ideia dentro da organização para várias pessoas, em vários momentos diferentes, muitas vezes repetindo a mesma coisa. Então a resiliência de acreditar que aquilo é o que precisa ser feito e não desanimar, né? Porque não tem como, né? As pessoas, imagina, uma organização que tem 10, 15, 20 mil funcionários, tem diversas áreas que interagem, cria outras prioridades. Sim. Você precisa ser uma voz, né, um agente de mudança ali dentro, né? Você precisa ser aquela pessoa resiliente. E eventualmente isso vai te gerar um fruto. É plantar uma semente e regá-la durante um bom tempo. Daqui a pouco isso volta para você, isso vai dar certo. E eu acho que a gente viu muita mudança aí. Você pode dizer até melhor que eu, que é uma coisa que eu escuto de muitos CISOs, né, de líderes aqui, os líderes de cibersegurança conseguiram conquistar mais espaço já, né? A gente já vê as portas se abrindo mais para falar no board, para trazer as preocupações. Hoje em dia já é tema pensando em planejamento mesmo, né? Em verba, enfim. Então, que bom que nós estamos começando, né? Esse momento. Sim. Que bom que a gente tem essa oportunidade, né? Sim. Em 2008, lá atrás, era uma coisa muito abstrata para o board, para os executivos, o que poderia acontecer. Era o desafio de como traduzir, né? Isso para eles também. E existia uma mentalidade geral naquela época de que esses hackers eram o tal dos script kids, né? Aqueles caras que ficavam, os jovens, adolescentes que ficavam sem ter o que fazer, que queriam mais sacanear a empresa do que outra coisa. Mas à medida que houve a evolução e tudo mais, o que aconteceu? Se começou a perceber. E aí aconteceram diversos ataques sistemáticos em empresas aqui no Brasil, principalmente, de que não se tratava de algo pontual, mas se tratava, sim, de uma abordagem desse crime, né, desse mundo criminoso contra as organizações. Eu acho que o que mais marcou pra gente foi o WannaCry, em 2017. Aquilo eu percebi uma mudança muito grande. Depois daquele ataque de ransomware que teve, que parou praticamente o mundo, foi notícia no mundo todo, a mentalidade dos executivos foi, cara, isso pode acontecer comigo. Sim. Né? E pode acontecer comigo, se aconteceu com essas empresas, vai acontecer comigo aqui também. E aí aqui no Brasil nós tivemos uma série, depois disso tivemos uma série de ataques que foram bem sucedidos, que interromperam operações de empresas. E aí sim, houve uma consolidação dessa visão, né? O Fórum Econômico Mundial já coloca a cyber como um dos principais riscos, né? A última vez que eu vi isso era um quarto principal risco isso mesmo. De disrupção. Mas o grande... Não é o Fórum Econômico Mundial que coloca isso, mas o que realmente faz com que fez com que os executivos entendessem realmente esse risco foi a materialização dele com os seus próprios colegas, né, com pessoas que eles conheciam de outros lugares. Ver de perto, né? Ver de perto. Sim. E aí pegar relatos em primeira mão do que aconteceu, do que foi aquilo. Então, 2017 acho que foi o ano marcante, né? E depois
A gente vem... Hoje não existe mais uma questão de... a importância, né? A gente precisa explicar mais a importância de cyber para a organização. O que realmente está acontecendo agora é o seguinte: a falta de ataques bem-sucedidos, né, digamos assim, né, que impactam empresas. E isso tudo tende a fazer com que as empresas acabem perdendo, baixando um pouco a guarda. Falsa ilusão, né? Não, estamos seguros. Exatamente. Essa falsa ilusão, a gente precisa ser, olha, a gente não está 100% seguro, a gente sempre tem que ficar acompanhando as novidades, as tendências, quais são... Temos que ter essa área de threat intel para saber o que está acontecendo no mundo, e por aí vai. Olha, eu ficaria aqui mais algumas horas conversando. A gente acabou trazendo até tópicos, né, que não estavam diretamente aqui no roteiro, e eu acho que isso enriquece a conversa. Mas eu queria, para fechar aqui contigo, né, o nosso bate-papo, como que você define o futuro da cibersegurança? Você já trouxe aqui alguns elementos, né, olhando para o futuro, mas especificamente no setor de telecom, que é onde você tem mais experiência, e que conselho que você deixa hoje para outros líderes que também querem inovar sem abrir mão da segurança? O futuro da cibersegurança, acho que no mundo, é um mundo que não existe mais sem ela. Sim. Né? Hoje, você consegue imaginar um mundo sem comunicação hoje? Sem internet, sem telefone? Então, você não imagina um mundo mais sem cibersegurança. Basicamente, a nossa vida hoje é uma vida digital. A gente não faz praticamente nada hoje no presencial, digamos assim, como a gente fazia. A gente pode fazer tudo de casa, bancos, entrar em contato com a família, tipo, do outro lado do mundo, fazer mercado e tudo mais, farmácia, você pode comprar tudo pela internet e receber em casa. As pessoas talvez não tenham essa percepção, né, do quanto isso é dependente da tecnologia, dependente do mundo de telecom, principalmente. Então, eu entendo que a cyber em telco é uma área estratégica. As telcos são estratégicas, elas são empresas de infraestrutura crítica do país e devem ser protegidas adequadamente, né? Então, assim, os investimentos não devem parar, digamos assim. Até pelo impacto que a gente vê, né? Só de você estar falando, realmente, a gente não se imagina sem celular, sem comunicação. É impossível nos dias de hoje. E também abrir agora, se você quiser deixar uma mensagem, se tem algo aí que você não trouxe durante a nossa conversa, você queira deixar para os nossos ouvintes. Acho que antes até de você falar, agradecer por você ter vindo aqui, né, gravado com a gente. Foi muito interessante essa conversa, eu tirei diversos insights. Eu falo que todas as vezes que eu converso com um novo convidado é como se eu tivesse uma aula. Sim. E é muito rico, né, a gente ter isso, como você mesmo trouxe. É importante ter essas trocas, né? É importante que essa comunidade ela permaneça, ela cresça, para que não só inovações, mas novas formas aí de se combater o cybercrime, né? Que também é uma das nossas missões aqui como Fortinet, elas aconteçam, né? Sim. Bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de vir aqui falar um pouco do meu dia a dia, falar um pouco do tema que eu amo hoje, né? Que é cibersegurança. E acho que um recado, assim, a chave não pense que você consiga estar 100% atualizado. Você nunca vai estar. Então você tem que confiar no seu time, tem que confiar nos seus pares. Você tem que trocar muita informação com eles para conseguir, digamos assim, estar up to date com tudo que tá acontecendo, né? Se não conseguir um passo à frente, pelo menos ali acompanhar de perto, né? Acompanhar de perto. Sem endoidar, tá? Importante, sem endoidar. Sem endoidar. Muito obrigada, Danilo. Eu que agradeço. Obrigado. E também agradecer a vocês que nos escutaram, né? Espero que esse episódio tenha trazido reflexões importantes. Se você gostou, compartilha com o seu time e, claro, segue a gente em todas as plataformas. Até o próximo Fortinet Brasil Podcast.